Desde a semana passada, eu iniciei aqui uma série de estudos baseado num livro de Elben César chamado Práticas Devocionais. Eu me lembro que quando li esse livro, há uns 20 anos atrás, eu simplesmente o devorei. E as duas primeiras práticas são comuns, nós conhecemos muito bem, mas ele, a partir do próximo estudo, ele vai falar de outras práticas devocionais que me enriqueceram muito. Na semana passada, eu comecei falando da prática da leitura da Palavra de Deus, da leitura da Bíblia. Falamos algumas coisas, deixamos alguns desafios. Práticas devocionais são exercícios espirituais para o nosso crescimento e amadurecimento na fé cristã. Assim como você quer melhorar sua condição física, sua saúde, você começa a cuidar da sua saúde física para o seu bem-estar. Também, se você quiser cuidar da sua saúde espiritual, você precisa fazer algumas dessas práticas. E hoje eu vou falar uma segunda prática muito conhecida nossa, a prática da oração. A prática da oração é você entrar na presença de Deus por meio da fé, valendo-se do sacrifício de Jesus Cristo, e falar com Ele com toda a liberdade, às vezes falando, às vezes pensando, mas abrindo o coração diante de Deus. Agora ele começa dizendo uma coisa que eu queria destacar. Ele diz assim: humanamente falando, a oração é uma grande loucura. Vou repetir isso. Humanamente falando, a oração é uma completa loucura, parece uma completa loucura. Como pode o homem se comunicar com o próprio Deus em qualquer tempo, em qualquer lugar e em qualquer situação? Nosso Deus é o Senhor do universo e nós, homens, somos miseráveis habitantes de um pequeniníssimo planeta que integra o sistema solar, que por sua vez é somente uma parte minúscula de uma galáxia chamada Via Láctea, composta de mais de 100 bilhões de estrelas relativamente semelhantes ao Sol. E aí você vai ficar mais espantado ainda quando se lembrar que existem 100 bilhões de galáxias. Mais de 15 galáxias para cada habitante da Terra. Além dos distantes e brilhantes quasares. E mesmo que não haja seres inteligentes nesses planetas, mesmo que só haja seres inteligentes aqui no nosso planeta, como pode Deus ouvir a oração diária de pelo menos 2,5 bilhões de cristãos? Parou para pensar nisso? Deus tem ouvido as suas orações? Se Deus tem ouvido as suas orações, levante a mão. Não é uma loucura, irmãos? Não é uma loucura? Isso que nós estamos falando, você, pequenininho, nem é do tamanho do botão, é uma coisa mínima, e você tem orado, e você tem visto a mão de Deus agindo em função da sua oração, da sua intercessão. E muitas vezes as nossas orações, as respostas são tão vivas, tão eficazes, tão reais, que se acontecessem 2 dias depois já não daria certo. Mas elas acontecem
como resposta de Deus no momento exato. Deus ouve as nossas orações, embora a oração seja uma coisa doida, irmãos. Alguns tentam resolver a equação dizendo que a oração é válida porque ela é emocionalmente saudável para quem ora. Aí o sujeito começa a entrar por um lado que eu não gosto muito, não. Eu gosto daquilo que fala o salmista no Salmo 94, versículo 4. Ele diz assim: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Ele ouve as nossas orações. Ele fez os nossos ouvidos. E apesar desta aparente loucura, apesar dessa aparente insanidade, a oração é a mais alta atividade da qual o espírito humano é capaz. Nós oramos porque temos necessidade e sabemos que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam, como diz Hebreus 11:6. Deus existe e é recompensador daqueles que o buscam. E oramos porque sabemos que o nosso Deus não é semelhante aos deuses da mitologia greco-romana, nem aos ídolos que têm ouvido, mas não ouvem. Crisóstomo, ele dizia o seguinte: nada se compara em valor à oração. Ela torna possível o que é impossível, fácil o que é difícil. O propósito da oração, a gente não ora para tornar Deus ciente do nosso problema, Deus ciente da nossa dor, Deus ciente das nossas necessidades, porque Deus já é ciente. A Bíblia diz que antes mesmo de nós falarmos alguma coisa, Deus já sabe, segundo o Salmo 139, daquilo que está no nosso coração. Então, a rigor, nós nem precisaríamos falar, porque Ele sabe o que vai lá. Mas na oração, nós confessamos duas coisas. Nós reconhecemos duas coisas. Primeira coisa que nós reconhecemos quando nós oramos é o seguinte: a limitação, a estreiteza dos nossos recursos. Nós somos limitados. Nós não temos abundância de recursos. Então nós precisamos de ajuda. Mas nós reconhecemos quando oramos que Deus é extremamente extenso, Ele tem recursos em extensão, Ele tem largueza extrema de recursos, largueza extrema de poder e de amor, e aí Ele pode agir com poder, com recursos e com amor nas nossas causas. Nós que somos pequenininhos, limitados, muito frágeis, não temos como fazer muitas coisas, mas temos um Deus que pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, para que haja glória ao seu nome. E aí, quais são os efeitos da oração? O primeiro efeito da oração é um efeito psicológico. Por meio da oração, você pode superar a tensão, você pode superar a sua angústia, a sua ansiedade, sentimento de culpa, ou outros estados emocionais. Mas se você está lembrado de Filipenses 4, 6 e 7, Filipenses diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo. Eu gosto do antes, irmãos, porque ele está dizendo que antes de ficarmos ansiosos, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
através de 3 coisas: pelas vossas orações, pela vossa oração e súplica e ações de graças. E como consequência disso, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo está dizendo que quando nós oramos devidamente, nós não precisamos ficar ansiosos, porque a paz de Deus vem para o nosso coração. É isso que ele está falando. Então, quando a gente diz que um dos efeitos da oração é psicológico, eu quero caminhar com muita cautela com isso, tá? Pois não considere a oração como uma simples operação psicológica, como muitos profissionais de autoajuda ensinam, tá? Não estou olhando para o lado de cá, é que tem mais gente aqui do que aqui, tá? Se vocês quiserem que eu olhe mais para vocês, eu tenho que chamar, não, a Sônia está aqui, vou deixar. Muito bem, irmãos. Oração não é uma fuga do mundo, irmãos, mas existem resultados espirituais na oração. Por exemplo, para nós orarmos de uma maneira eficaz, a oração força o exercício da piedade e da autodisciplina, da disciplina pessoal, porque você vai ter que se ajustar aos seus padrões de fé e de comportamento. Por exemplo, veja só o esquema. Você ora porque precisa de Deus, mas para ser ouvido, é necessário que você compareça diante de Deus de mãos limpas, ou pelo menos que você compareça e inicie a sua oração com arrependimento dos seus pecados, com confissão dos pecados, pedindo a Deus que purifique a sua vida, porque o salmista no Salmo 66, 18 diz assim, será que eu botei aí? Salmo 66, 18, vamos ler? Se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus nunca me teria ouvido. Então, para que Deus me ouça, eu tenho que apresentar a Ele uma vida limpa, purificada. E aí eu começo a, por causa disso, ter uma vida dependente de uma estreita união com Cristo, porque Jesus, lá em João 15, 7, ele disse uma coisa que eu queria que você prestasse atenção. Olha o que Jesus diz: se a condição é você permanecer em Jesus e Jesus permanecer em você. E aí você vai pedir o que quiser e Ele promete que vos será feito. Agora tem uma coisa a mais. Lembre-se de Pedro. Pedro já ancião, ele está escrevendo a primeira carta dele, de repente ele se volta para o marido e para a mulher. E ele diz uma coisa que impede que as nossas orações cheguem a Deus. Alguém se lembra? Alguém se lembra? Alguém se lembra? Alguém se lembra? 1 Pedro 3:7. Olha o que ele diz. Ele diz, vamos ler todos juntos, já que ninguém se lembrou, vamos ler todos juntos. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações.
Para que Deus ouça a sua oração, homem, você tem que tratar bem a sua esposa. Mas acho que esposa também não fica de fora não. Se você tratar mal o seu marido, também Deus não vai ouvir. Tá bom? É isso mesmo. Falta de compreensão, falta de sensibilidade, egoísmo de um ou de outro e outros problemas conjugais causam orações sem resposta da parte de Deus. E às vezes o casal está necessitado de ouvir a voz de Deus, da orientação de Deus, numa causa muito importante para o lar, para a família, e você está orando e a sua oração está impedida, você está com um cartão vermelho. Deus deu um cartão vermelho para você. Enquanto você não acertar a sua vida com a sua mulher, Ele diz que a sua oração está impedida. Parou para pensar nisso? Parou para pensar nisso direitinho, irmãos? Você se lembra também de Jacó? Jacó era um cara complicado. Onde ele ia, ele levantava um ringue. Ele foi lá para perto da família, levantou um ringue com o irmão gêmeo, irmãos. Os irmãos sabem que eu sou gêmeo. E nós gêmeos temos uma afinidade muito grande. Brincamos e brigamos no mesmo dia umas 5, 6 vezes. Impressionante. Acabamos de brigar, daqui a pouco estamos juntos fazendo algumas coisas. E aquilo gera uma união muito grande, irmãos. Jacó criou caso dentro da família, depois saiu fugido, porque o irmão disse que ia matá-lo. Foi para a terra dos seus parentes maternos. Chegou lá, encontrou um sogro tão complicado quanto ele. Tomou o mesmo remédio que ele dava para os outros, né? O veneno que Jacó dava, ele começou a tomar, e ele descobriu que é muito ruim ter um sogro com as mesmas características dele. Aí a situação foi ficando difícil lá, e ele viu que a coisa estava preta para ele, o sogro estava olhando para ele de cara feia, e ele falou: vou voltar para a minha terra. Mas o irmão tinha prometido que ia matá-lo. Lembra-se? Se ficar, o bicho pega. Se fugir, o bicho come. Estava numa situação assim. E aí, pela primeira vez na história de Jacó, porque se você ler a história de Jacó, até o momento que eu vou citar, Jacó, quando ia orar, ele orava assim: Senhor, Deus do meu avô e Deus do meu pai. Era Deus do avô e era Deus do pai, mas não era Deus dele não. Prendeu tudo, mas não era o Deus dele. Aí a situação ficou difícil, ele fugia do sogro e recebe a notícia que o irmão vem com 400 jagunços. E ele precisa se reconciliar ou então vai morrer. E foi naquela circunstância que Jacó, pela primeira vez, admitiu que ele era um suplantador, um homem que pisava os outros, espezinhava os outros, derrubava, dava uma rasteira, demolia quem estava na sua frente. E ali ele teve a oportunidade de ser corrigido por Deus, numa noite de oração, do outro lado do val de Jaboque. Os irmãos conhecem a história. E aí, alguém disse que a transformação do coração que ora é a primeira resposta ao nosso pedido de oração. Foi o que aconteceu com Jacó. Naquele dia, naquela noite, ele foi transformado e Deus mudou o nome para Israel. Mas em termos de atendimento, irmãos, Deus responde às orações de seus filhos, não necessariamente como pedimos, mas a seu modo e de acordo com a sua soberana vontade.
Ele é poderoso, como eu já citei, não poucas vezes, fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, tá? Mas sem oração você não alcança certas bênçãos. Olha que bênçãos a Bíblia diz que nós podemos alcançar. Vamos ler algumas, todos nós, pelo menos 3 versículos que eu arrolei aí na mesma página. Juntos? Pedi e dar-se-vos-á, não dar-se-vos-á o que você pediu, tá? Pedi e dar-se-vos-á, não diz, dar-se-vos-á o que você pediu. A gente tem a mania de pensar assim, está dizendo, pediu, ele dá, tá? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos ao Tiago 4,2. Nada tendes porque não pedis. Agora Tiago 5,16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos adiante. A palavra de Deus insiste em nos dizer que a oração tem efeito enorme. E quais os elementos de uma oração? Geralmente, irmãos, quase sempre, nós, quando falamos em oração, nós ficamos pensando em súplica. E muitas vezes nós, quando falamos de oração, súplica parece sinônimo, irmãos. Mas, biblicamente, oração tem 7 elementos que necessariamente não precisam estar presentes na mesma prece. Mas esses 7 elementos devem ser lembrados nas nossas orações. O primeiro elemento é a adoração. Você exalta o caráter de Deus, você exalta a sua imensidão, a sua perfeição, a sua beleza, a beleza da sua criação, a beleza das suas obras. Você se foca no próprio Deus, no seu caráter. Quem é o Deus com quem você está falando? Porque às vezes você quer pedir, e antes de pedir, pense em quem é esse Deus que você está pedindo. Deus, tu tens todo o poder no céu e na terra. Deus, tu me disseste, pedis e dar-se-vos-á. Deus, tu és o Deus que disse, clama a mim, e responder-te-ei e anunciarei. Grandes e firmes, há uma versão que diz grandes e ocultas, que tu não sabes. E você vai dizendo quem é esse Deus. Senhor, tu disseste que tu és o pastor, tu és o meu pastor e nada me faltará. E aí você vai citando textos bíblicos e vai falando sobre quem é esse Deus. Elben César lembra que quando o templo foi inaugurado por Salomão, o povo em uníssono declarou a razão máxima da adoração que eles estavam prestando ali naquele dia. E aí está em 2 Crônicas 7,3, que diz assim, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles adoravam a Deus no dia da inauguração do templo, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Nós podemos orar e dizendo, Deus, eu estou orando ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o primeiro elemento da oração. O segundo elemento de oração, ação de graças, ações de graças. Você agradece nominalmente as manifestações da misericórdia, do amor, do poder de Deus na sua vida, na sua família, na sua igreja. Eu gosto muito do que o salmista diz no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O salmista está dizendo à sua própria alma, não se esqueça de agradecer.
Não se esqueça de dar graças. Não se esqueça daquilo que Deus tem feito por vocês. Para a gente não repetir a grosseria daqueles 9 leprosos que foram curados e não voltaram para agradecer, não é isso, meus irmãos? 9 mal agradecidos. Alguém disse que a percentagem é real, de 100% dos que foram beneficiados pela graça de Deus, só 10% voltam para agradecer. Será verdade? Eu não sei. Eu espero que não, irmãos. Mas o terceiro elemento da oração é confissão. Na confissão você abre e conta a Deus todas as suas mazelas, todas as suas fraquezas. Fui eu mesmo, Deus, eu disse isso, Deus, eu menti, Deus, eu fui descarado, eu fiz tudo errado, Deus, eu estou com uma vergonha danada. E aí você declara a Deus o pecado, qualquer natureza que ele tem, admitindo a sua própria culpa e recorrendo a essa misericórdia divina. C.S. Lewis, ele diz que todos nós temos pecados suficientes para sermos intragáveis. Vou repetir, eu concordo plenamente, todos nós temos pecados suficientes para sermos intragáveis. E aí o que você faz? Você põe para fora o lixo que está dentro da sua alma nessa prática de oração. Eu fui pastor de um big empresário. Aquele homem tinha mais de 14 empresas. Ele estava na lista dos homens mais ricos daquele país. E um dia ele me convidou para eu ir na sua empresa. E ele me recebeu muito bem. Eu não sabia que ele era tão rico assim. Ele me deu o cartão dele. Eu cheguei, tinha um edifício, que ele disse o número, o edifício tinha o nome dele. Aí eu disse que ia o segundo andar, todo o segundo andar era o gabinete dele. Aí abriu lá e eu entrei, e ele estava lá numa mesona, me colocou sentado. Naquele tempo ainda tinha cheque, fazia negócio com cheque. Ele pegou um livro de cheques, só quem entende é quem andou em outro país. Pegou um livro de cheques e falou assim: pastor, se eu quiser escrever, comprar o carro mais caro desportivo que houver aqui nesse país, eu faço o cheque agora e pago à vista. Dinheiro para mim não é problema. Eu quero lhe falar de outras coisas. Eu quero lhe falar de algumas coisas que há 20 anos estão no meu coração. E durante 2 horas, ele falou de todos os lixos que ele acumulou na sua alma naqueles 20 anos. Eu comecei a ouvi-lo, e não tinha nada a ver comigo, e eu ouvi aquele homem, e eu comecei a engolir saliva, e a minha saliva começou a ficar amarga. E aí, quando eu percebi isso, eu disse: Deus, põe na minha boca aquilo que tu queres que eu fale para esse homem, e que ele grave, porque eu fiquei 2 dias me lembrando de frases amargas daquele homem. E eu dizia para Deus: Deus, que ele se lembre do que ele disse. Eu disse para ele: o Senhor em 20 anos juntou 2 coisas, juntou dinheiro e lixo na sua alma. E o Senhor devia ter lançado sobre Jesus isso há mais de 20 anos. O Senhor disse para mim que é de Jesus. Por que o Senhor não jogou isso no lixo, para Jesus absorver e perdoar a sua vida? Mas, irmãos, confessar pecado faz a gente tirar lixo da alma.
E tem muita gente acumulando lixo no coração. Extravasamento é a quarta coisa. No extravasamento você derrama a sua alma perante o Senhor. Você fala dos seus sustos, fala dos seus medos abertamente, com o propósito de descansar finalmente no Senhor. Você se lembra de Ana, em 1 Samuel 1? Ela não tinha filhos, e ela queria ter filhos, e para isso aquilo era importante para ela. Ela tinha um marido insensível que dizia para ela: Ana, não te sou melhor do que 10 filhos, né? E o marido disse: por que choras? Por que tu não comes? O marido era um bom marido, mas não percebia o drama interior de Ana. E aí um dia ela falou assim: chega, vou abrir meu coração, vou extravasar a minha alma diante de Deus. Vai para o templo e começa a abrir seu coração para Deus. E Eli, o sumo sacerdote, estava tão fora de forma espiritualmente, que confundiu uma pessoa extravasando a alma com uma pessoa bêbada. Chega lá e fala assim: 9 horas da manhã, você bêbada, mulher? Não, eu não estou bêbado, não. Vamos ler ali o que Ana falou para o Eli. Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Notou o que ela disse? Sou uma mulher profundamente triste. Trago comigo uma grande angústia, uma grande aflição. Irmãos, extravasar a alma, mas também intercessão é o quinto elemento. Você exercita solidariedade, altruísmo. Você ora em favor do sofrimento do outro. Você ora em favor das necessidades alheias. Como Jesus orou por Pedro. Olha Jesus orando por Pedro. Vamos ler lá, depois do amarelo? Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando estiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Jesus estava dizendo para Pedro que estava orando por ele, porque Satanás pediu para peneirar a alma dos discípulos, tá? Em João 17, Jesus orou por todos nós. João 17, 20, na oração sacerdotal. E é bom a gente lembrar que o Espírito Santo, segundo Romanos 8, 26 e 27, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, tá? E interceder uns pelos outros não é uma opção para o crente, não. A Bíblia diz assim: orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros, é uma ordem bíblica, tá? O quinto elemento numa oração é intercessão. Mas um sexto elemento que a gente às vezes não usa, chama-se lamentações. A gente declara a nossa profunda tristeza com acontecimentos irreversíveis, com a queda de um homem, com a pecaminosidade, com a corrupção generalizada, com uma pessoa que rejeita Jesus Cristo, com as estruturas injustas, com escândalos na igreja, com guerras, essas coisas, irmãos. Eu me lembro que eu estava pastoreando uma igreja e um líder da igreja sofreu uma queda
E eu tinha que avisar a liderança da igreja a história daquele irmão antes do domingo. E eu chamei 35 irmãos. E quando eu contei a história dele, vocês já viram uma reunião com 35 irmãos, crentes, líderes da igreja, chorando profundamente, tristes? E nós transformamos aquela lamentação numa reunião de oração e de intercessão por aquele irmão querido. E nós choramos naquele dia. E aquilo fez bem. Foi um dos dias mais tristes no meu ministério. Nós lamentamos tudo aquilo que aconteceu. Jeremias fez isso em Lamentações. Raquel lamentou a morte de inocentes. Jesus chegou diante de Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te unir, te ajuntar, como uma galinha junta os seus pintinhos, e tu não quisestes. Paulo lamentou a ignorância dos judeus sobre a justiça que vem de Deus, lá em Romanos 9. Em sétimo lugar, súplica. Você apresenta as suas necessidades pessoais, as suas necessidades dentro do âmbito da família, dentro do âmbito da igreja, podem ser costumeiras ou esporádicas, e clama por uma intervenção enorme de Deus. Irmãos, e a resposta de Deus, muitas vezes, como ouvimos no domingo passado, é sim. E outras vezes, Deus não responde na mesma hora. Na Bíblia nós temos, irmãos, Isaac. Quantos anos Isaac orou pela sua esposa que era estéril? 20 anos, irmãos. Isaac orou pela sua esposa 20 anos. Os gêmeos, Esaú e Jacó, nasceram quando ele tinha 60 anos de idade. Isso está em Gênesis 25, 19 a 26. Zacarias e Isabel oraram também pedindo filho. Zacariel era estéril. E acho que demorou mais, irmãos, do que 20 anos, porque lá em Lucas 1, diz que eles eram avançados em dias. Agora deixa eu falar das vezes em que Deus disse sim. E eu criei um neologismo chamado os sims de Deus. Porque é animador alistar as muitas vezes que Deus disse sim às orações. Isaac orou por sua mulher estéril Rebeca e ela concebeu gêmeos. Israel clamou lá no Egito por causa da dura servidão, e Deus, quando chegou para Moisés lá no deserto, diz: eu ouvi o clamor dos meus filhos no Egito. Foi assim que Deus chegou para Moisés e disse: é você que eu quero que vá de volta para o Egito para libertar o meu povo. Manoá orou para que o anjo que anunciou o nascimento de Sansão, a sua mulher, viesse mais uma vez e desse a notícia para ele também. E o anjo veio. Isso está em Juízes 13. Jonas fez uma oração aflita onde, irmãos? Onde? E os irmãos pensam que para Deus ouvir tem que subir monte. Irmãos, Jonas fez a oração debaixo d'água. E Deus ouviu a oração de Jonas. Está entendendo? Ezequias orou por sua doença mortal. Isaías chegou para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ele orou, e Deus disse para ele o quê? Vou lhe dar mais 15 anos.
Zacarias orou em favor da sua esposa para que ela fosse fértil, e Isabel lhe deu João Batista. Cornélio, oficial romano, que não conhecia o Evangelho, irmãos, orava para que Deus enviasse alguém para lhe falar da salvação. E Deus ouviu a sua oração. E enviou quem? Para falar, olha, quem está lendo 4x4 aí tem que saber isso, hein? Enviou Pedro, né? Mas nós temos também Deus dizendo não, irmãos. E é engraçado que as 3 pessoas mais conhecidas a quem Deus disse não, eram homens extraordinários e usados por Deus de uma maneira extraordinária. Deus disse não para Moisés. Lembra-se? Moisés implorou a Deus permissão para passar o Jordão, para ver a terra prometida. E Deus disse assim: basta, não me fale mais nisto. Duro pra caramba, hein? Irmãos, Davi orou para que o seu filho sobrevivesse. Deus disse não. E Paulo, domingo passado ouvimos, orou 3 vezes pelo seu espinho na carne. E Deus disse: a minha graça te basta. Mas oração não elimina ação, irmãos. E quem é especialista em nos dizer isso é um homem chamado Neemias. Não é só orar, haja também. Né? Como aquela pessoa que começou a orar por chuva, mas comprou um guarda-chuva. Né, irmãos? Ninguém melhor que Neemias. Ele, escrevendo ao governador da Palestina, ele diz assim, Neemias... Vamos juntos? Todos eles procuravam aterrorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele falou: Deus, faça aí. Não, Senhor, fortalece aqui que eu preciso trabalhar. Lutero disse assim: é preciso trabalhar como se todo trabalho fosse inútil. É preciso orar como se todo trabalho fosse inútil e trabalhar como se todo orar fosse em vão. Loyola disse o seguinte: devo orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de mim. E vocês sabem que Daniel orava 3 vezes ao dia, nós sabemos disso. Davi no Salmo 55 também orava à tarde, pela manhã e meio-dia. Mas deixa eu falar algumas coisas. Nós podemos também fazer orações preventivas. O que são orações preventivas? Jesus nos ensinou uma oração preventiva no Pai Nosso. O que ele disse? E não nos deixeis cair. Oração preventiva. Casamento, tá bom? Começa a orar pelo seu casamento que está bom, para que ele não fique ruim. Comece a orar para que você se torne uma melhor esposa. Essa é uma oração muito importante. Eu não estou falando que só a esposa tem que falar isso, mas é uma oração. Esposas, prestem atenção, orem pelo casamento, para que ele fique melhor. Ore pelo seu matrimônio antes da crise conjugal, e não quando o casamento não tem mais jeito. Você ora pelos seus filhos desde quando ainda são crianças. Não deixe para orar só quando eles são rebeldes, na adolescência, por exemplo. Irmãos, preventivamente: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E irmãos, a Bíblia diz para a gente pedir sem constrangimento. Olha só, vamos ler, estamos chegando ao fim, leiam comigo, por favor. Olha o que Deus disse para Salomão: pede-me o que queres que eu te dê,
Olha o que Deus diz em Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. 7:7, Mateus. Pedi e dar-se-vos-á. Vamos lá, outras, tem aí, por favor. Se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Estou terminando, irmãos. Os nossos motivos de oração, eles têm que ser constantemente purificados das tentações do egoísmo e do consumismo. E Tiago diz assim: vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. E ele fala, vocês pedem mal. E ele diz que muitas vezes não recebemos porque pedimos para os nossos próprios prazeres. Mas deixa eu terminar dizendo uma última coisa que eu acho interessante. Temas que estão sempre nas nossas orações. Saúde. Saúde é campeão de audiência nos nossos cultos de oração. Cura física, sucesso, felicidade, família. Não é errado orar por isso não, irmãos. Não é errado orar por isso não, tá? Não estou dizendo que é errado orar por isso não. Mas há outras carências que também são muito sérias, que podem ser supridas por meio da oração. Tiago diz uma coisa que eu quero que o irmão leia comigo. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Irmãos, se o seu caso não é carência de sabedoria, mas de alegria, então peça a Deus alegria. Senhor, estou precisando ficar mais alegre, Senhor. Alegre com aquele meu vizinho que fica perturbando a minha consciência, que bota aquela música maravilhosa do Calypso para todo mundo ouvir. Né? Música do Calypso alto, irmãos. Acho que o Calypso nem mais existe, mas ainda bota, né, irmãos? Né? E você precisa de alegria, peça a Deus. Mas quem sabe você precise de entusiasmo. Qual foi a última vez que você pediu por entusiasmo? Entusiasmo é um ânimo que vem de Deus, irmãos. Qual foi a última vez que você pediu humildade? Deus, eu ando muito com o nariz empinado. Deus, eu ando muito mal. Deus, me ajude a ser mais humilde. Paciência. Qual foi a última vez que você pediu paciência a Deus? Amor. Deus, me ajude a amar fulano, fulana. Me ajude a amar mais meus parentes, meus queridos dentro de casa. Poder é uma oração que todo mundo pede, né? Mas qual foi a última vez que você pediu por pureza? Deus, dá-me um coração puro. Eu ando muito malicioso, Deus, dá-me um coração mais manso. Qual foi a última vez que você pediu ousadia a Deus? Deus, eu fico com medo, eu fico retraído, tu sabes que eu sou muito tímido, mas dá-me ousadia, Deus, dá-me uma ousadia santa, daquilo que eu tenho que fazer e falar, dá-me essa ousadia e que isso seja usado para a tua glória. Dá-me capacidade para esse meu trabalho, Senhor. Dá-me que eu tenha prazer nesse meu trabalho. É tão pesado ir trabalhar. Me dá prazer, ó Deus, me dá alegria de eu ser bênção ali. Deus, dá-me equilíbrio. Qual foi a última vez que você pediu equilíbrio? Eu ando 8 ou 80, Deus. Fé.
Vou falar uma outra coisa. Deus, dá-me brandura. Você tem direito de levar insistentemente essa necessidade a Deus em oração, porque se a gente tem ausência dessas coisas, nós podemos pedir a Deus. E Deus é liberal. Tiago diz que é para pedir o que não se tem. E se você não tem, peça a Deus. Se for para o seu bem, para a glória dele, peça a Deus. Você só anda pedindo dinheiro? Talvez por isso que Deus não esteja lhe dando dinheiro. Peça esses valores que vão fazer de você uma pessoa melhor. E vão abençoar, não só a sua vida, mas abençoar a vida dos outros. Baixa sua cabeça aí. Ó, que paz perdemos sempre, Senhor. Ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo isso que nós comentamos aqui em oração. Queremos, ó Deus, aprender a orar. Ensina-nos, Senhor. Dá-nos um coração desejoso de termos mais comunhão, prazer em vivermos na presença do Senhor. Ajuda-nos a praticarmos, ó Deus, a oração como um exercício espiritual, mas um exercício prazeroso, que enche a nossa vida de bênçãos, mas que enche a nossa vida de motivação para sermos instrumentos nas tuas mãos para abençoar outros. Que seja assim, que tu levantes na tua igreja mais homens e mulheres de oração, e que a nossa vida de oração faça toda a diferença, não só para nós, para nossa família, para nossa igreja, para os nossos vizinhos, para o mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos a orar. Em nome de Jesus oramos. Amém.